O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, o homem que está à frente novamente da campanha do prefeito José Sarto. Roberto Cláudio foi o primeiro comandante da campanha do prefeito Sarto na eleição passada, em 2020, e agora continua à frente dessa maratona. E eu inicio perguntando, doutor Roberto Cláudio, que diferença o senhor vê no ânimos da campanha do seu candidato de ontem, 2020, para hoje, 2024? É o primeiro prazer estar aqui, conversar com você, e mais especialmente com toda a sua audiência. São eleições bem diferentes. Na eleição passada, o Sarto estava sendo apresentado, apesar de ser um vereador de alguns mandatos, presidente da Câmara, presidente da Assembleia, o Sarto nunca havia disputado uma eleição majoritária. Então, de alguma maneira, era uma campanha em que, para muita gente que não o conhecia, ele estava se apresentando e apresentando duas naturezas de projeto. Uma que era continuar as políticas vitoriosas que a população considerava à época, depois de 18 anos da nossa gestão. Mas ele tinha outra tarefa também, que era de corrigir algumas áreas que precisavam ser melhoradas, né, e também de acrescentar ações novas que pudessem marcar a sua própria gestão aqui na cidade de Fortaleza. Chegamos agora, 4 anos depois, tendo o prefeito enfrentado 2 anos de pandemia. É bom que a gente lembre, a gente mesmo esquece que a pandemia foi ontem, né? E nesses 2 primeiros anos o Sarto ficou focado numa tarefa importante, que era de enfrentar a pandemia com as armas que tinha. E a arma, obviamente, mais efetiva era a vacinação. Graças ao esforço feito aqui pela cidade, a gente virou a capital com maior cobertura vacinal contra a Covid do Brasil inteiro. Isso permitiu que a gente retomasse as aulas mais rápido, permitiu que a economia retomasse, abrisse as portas do comércio mais rápido e que a gente também deixasse de lado a Covid como um problema também mais rápido pela vacinação. Então isso marcou um pedaço importante da gestão do Sarto. Não que nesses 2 anos... Ontem eu estava conversando com o Samuel Dias, ele estava me listando um conjunto de obras de creche, de escola em tempo integral, secretário de Infraestrutura, de postos que foram entregues nesses 2 anos. Né? Mesmo com esse enfrentamento prioritário à pandemia, que era a pauta da cidade, havia um conjunto de ações da prefeitura sendo entregues. E, em seguida, a cidade, né, liderada pelo prefeito Sarto, começa a alcançar resultados muito exitosos. A gente é hoje, com grande diferença, não é apertadinho, o maior PIB do Nordeste brasileiro. Isso é uma coisa extraordinária, porque isso é para o presente e para o futuro. Isso é emprego para hoje, mas é atração de investimento para o amanhã. A gente tem hoje a maior cobertura em tempo integral do Brasil inteiro. A gente não tinha uma escola em tempo integral há 12 anos atrás. E o que é mais importante, a gente passou a ter agora, no censo ano passado, das capitais, o melhor indicador de alfabetização na idade certa passou a ser o de Fortaleza. Um conjunto de ações também que foram criadas pelo prefeito, novas, de natureza social, né, ganharam mais relevância e destaque. Eu destacaria uma, para que não cansar muito, que é o Passe Livre Estudantil, que é uma luta antiga e que foi formada, a ideia não era nem compromisso de campanha, foi implantado em 1 ano e hoje é uma política que alcança mais de 150 mil jovens diariamente aqui na cidade de Fortaleza. Então essa segunda campanha chega com um prefeito realizador, com uma obra, né, que é sua, e que tem garantido um processo de mudança da cidade que está em andamento. A gente, há 12 anos atrás, não tinha UPA, não tinha bilhetinho único, a gente não tinha escola em tempo integral, a gente não tinha corredor de ônibus, a gente não tinha um passe livre, a gente não tinha um projeto das mulheres guerreiras empreendedoras. Então, há um conjunto de políticas públicas reconhecidas que fazem parte desse processo de mudança. Na saúde, por exemplo, o prefeito inaugurou o Gonzaguinha do Zé Walter, o Frotinho da Messejana e entrega agora em setembro o Gonzaguinha, o Frotinho da Messejana vai entregar agora o Gonzaguinha da Messejana. Nós entregamos o JF2 e entregamos o Auxílio à Criança. Eu fiz 22 postos novos de saúde. A gestão do PT que me antecedeu fez 1. Eu fiz 22. O Sarto está entregando 24. Então, há um legado sendo construído e é isso
que agora essa é a grande diferença da campanha passada para essa campanha. É uma campanha de prestação de contas do trabalho realizado pelo Sarto e com a mensagem, tem um processo de mudança em que a cidade está avançando nas mais diversas áreas e é um processo que precisa continuar. Essa é a ideia da campanha atual. Doutor Roberto, o senhor envolvido na campanha de reeleição do prefeito Sarto agora, é porque o PDT quer continuar administrando Fortaleza ou porque o Roberto Cláudio já pensa em 2026? Edson, é por responsabilidade com a minha cidade. Eu estou agora vai fazer 4 anos, né, que eu estou sem cargo público. Já há 4 anos que eu não me ocupo, não sou nem mandatário, nem secretário, então estou cada vez mais livre, mais autônomo, mais independente, né? Porque isso dá uma certa independência. Se você fica longe, um pouco longe, é verdade, da pauta, né, legislativa ou pauta administrativa, porque você não está ocupando o cargo em nenhuma função que seja no executivo ou legislativo. Por outro lado, o que eu estou fazendo, que é estar fazendo oposição, no caso ao governo do Estado, fazendo críticas, estudando, ouvindo pessoas, organizando movimentos que possam dar uma resposta de ideias ou de críticas ao que está acontecendo aí, isso vai dando muito mais independência e liberdade. E eu, obviamente, sou do PDT, sou amigo pessoal do Sarto, e essas duas coisas falam muito ao meu coração. A política, um pedaço dela é humana, né? Obviamente ela é completamente humana, mas um pedaço tem a ver com afeto. Então os meus afetos estão aí. Né? A minha amizade e respeito pelo Sarto, o meu carinho pelo meu partido, a minha coerência com o partido, mas há uma razão maior. Né? Eu faço parte, eu tenho orgulho de fazer parte desse legado que está sendo construído. Eu me entreguei a essa cidade porque ela foi muito generosa comigo, me deu a tarefa que eu jamais imaginei assumir com 30 e poucos anos de idade, que foi ser prefeito dela por 8 anos, e acho que a gente conseguiu colocar o trem no trilho em muitas coisas. A gente pegou uma cidade completamente desarrumada econômica e financeiramente, com todos os indicadores indicando para baixo, políticas públicas sem nenhum resultado, a educação era pior no estado do Ceará, a saúde em frangalhos, não havia política de mobilidade urbana e administrativamente uma cidade sem plano, sem projeto e sem rumo. Então nós começamos a colocar esse trem no trilho de novo. O Sarto aprimorou esse trabalho, deu novos passos, então é por isso que eu estou nisso, é por acreditar que eu devo a essa cidade, meu papel como alguém que tem alguma influência política em Fortaleza, é poder manifestar minha opinião para defender a cidade de aventuras, de despreparo, de demagogia, de lacração, né, de arrogância e soberba, de poder por mais poder, que são bastante diferentes do propósito apresentado pela campanha do Sarto. Então essa é uma tarefa política para mim. Né? Claro, 26 é 26, eu disse para você já aqui outra vez que eu quero continuar militando na política, mas depois dessa minha derrota para o governo, a gente tem que ter muita humildade, entender que as circunstâncias de uma eventual candidatura dependem muito mais dos outros e do cenário do que da sua própria vontade. Né? O que eu quero é continuar militando agora muito mais livre, independente, para dizer, pensar, falar e defender o que eu penso, né? o que quero, e acho que nesse momento a minha tarefa moral, inclusive, é poder lutar, explicar ao povo de Fortaleza as razões pelas quais eu defendo que o Sarto possa continuar prefeito. É por ele, pela obra dele, pelo processo de mudança iniciado, mas também pelos riscos que a cidade tem de andar para trás, depois de tanto trabalho para se arrumar as coisas aqui. Doutor Roberto, o senhor frisou bem que está já há 4 anos sem mandato, né? Depois disso ter ocupado aí quase 20 anos de mandato de deputado estadual, presidente da Assembleia, prefeito, 8 anos. E nesses 4 anos o senhor voltou para a academia. A academia não lhe motivou a ficar preso a ela, ou ela vai continuar ficando de lado da política em primeiro lugar? Olha, enquanto eu tiver paixão, né, eu sou movido por paixões intensas, muito intensas até. Minha mulher se queixa que minha dificuldade em compartilhar as minhas paixões, quando eu estou com uma, fico inteiramente dedicado a ela. E a política tem sido a minha, obviamente que minha base familiar, minha família, o amor da minha vida, mas fazer as coisas
com o coração, com crença, com uma certa compreensão romântica que possa parecer, que o seu papel, pequeno que seja, contribui para modificar um pedaço do mundo, né? Enquanto eu tiver essa crença na política, eu vou estar nela como meu combustível, porque ela que me deixa, que me realiza, me deixa feliz. Mesmo não estando no cargo público agora, eu estou diariamente acompanhando o que está acontecendo no Ceará, me reunindo com deputados, com prefeitos, com jornalistas, ouvindo críticas, tentando elaborar sugestões alternativas para o que o governo está fazendo, ou fazendo um papel de oposição mais crítica e mais dura em relação à cobrança de alguma política pública. Faço política todo santo dia, de domingo a domingo. E enxergo hoje que a política, ela tem um pedaço dela que é o exercício necessário de um poder eficiente quando você ganha a eleição, mas tem uma política fora de mandatos. E é aqui que a gente tem que se renovar. Eu estou tendo a oportunidade de renovar o meu pensamento, de atualizar meu pensamento, de ficar mais conectado à opinião pública, muito mais livre das amarras, né, de você estar dentro do governo, ficar com dificuldade de fazer uma crítica, ficar com dificuldade de olhar um problema com um olhar mais aprofundado, né, pelas alianças que se tem e tal. Então, quando você sai e se distancia um pouco dela, né, e digo dos mandatos, e você olha essa coisa mais à distância, isso permite a gente, inclusive, se aprimorar. Pelo menos essa é a minha ilusão, é que eu estou me aprimorando, estou estudando, estou lendo, estou mais distante, mais livre para poder refletir, de fato, na causa dos problemas, nos erros de condução política, por exemplo, aqui no governo do Estado, de muita coisa, e no que eu poderia fazer diferente. Então, eu acho assim, a política, ela é apaixonante por causa disso. Ela não demanda uma vitória eleitoral para você ser político. Você pode ser um agente público, um agente político, como eu estou sendo, fazendo a oposição, ou agora sendo um apoiador sem cargo, por crença, por paixão à minha cidade e por respeito e admiração ao prefeito e ao trabalho dele. Doutor Roberto, o senhor saiu da eleição de 2022, obviamente machucado, até porque você tinha um grupo de aliados, eu não vou nem dizer amigo, porque há uma diferença entre amigo e aliados. No caso, alguns até eram amigos mesmo. Muito bem, mas de longas datas, isso foi desfeito. Hoje o senhor tem um outro grupo, demonstra estar muito bem situado no momento. Houve alguma composição com os amigos de outrora, os que se tornaram adversários naquela época, ou é vida nova? Não, é vida completamente nova. Como eu falei, eu acho que isso tem sido uma oportunidade. Eu tenho 49 anos de idade. Disputei a eleição para o governo com 48, né? Apesar da solidariedade de muita gente, né, de muitos amigos que ficaram conosco até o final, né, muita gente no meio do caminho, né, pela força de cooptação do governo, da máquina, né, enfim, de tudo que a população assistiu e não vale a pena estar repetindo, né, acabei ficando meio isolado na política, se a gente comparasse com as outras duas forças. Uma era uma força, à época, já legitimada na oposição, que apoiava o presidente Bolsonaro e que estava já há algum tempo identificada como oposição. Um outro candidato para atual governador era um candidato tirado do colete do ex-governador Camilo e escolhido, né, porque ele quis, por uma circunstância interna de poder, para ser o candidato, com um conjunto aí enorme de apoiadores, de partido, tempo de TV, tomaram até partido nosso de última hora, né, não deixaram nem o PSDB indicar o nosso candidato ao Senado, fizeram de tudo, né? E um processo terrível de chantagem, extorsão com os prefeitos, que estão sofrendo até hoje porque as promessas não foram cumpridas, né? Isso acabou virando uma questão judicial, eleitoral e tal. Mas o que interessa é que aquela época, né, quando eu saí, obviamente, você sai com um certo isolamento político, né? Durante o isolamento já aconteceu na campanha. Quando você acaba, você se percebe num momento novo, né? O grupo político diminuído. Até também você procura se isolar, né? Para poder respirar, entender, né? Então havia, no primeiro momento, além da derrota em si, que precisa ser compreendida na democracia, minha primeira tarefa foi parabenizar o governador e compreender a derrota e aceitá-la, que faz parte do jogo da política, né? Era depois entender o próximo movimento político. Olha,
Se, por um lado, o povo do Ceará não me deu a oportunidade de ser governador, tem aí 15% da população, que é muita coisa, que me deu a confiança e eu tenho a responsabilidade de não ser um adesista e trair essas 15% das pessoas que, mesmo com todas as pressões e chantagens, acharam que o melhor não era votar no governo que queria tudo só para ele. Então, em respeito a essas pessoas, mas também a minha história, eu achei que meu papel era me situar na oposição. Né? Talvez hoje olhando para trás, a própria decisão de eu ser candidato e virar candidato já era um ato de contestação. Né? Aquela época, com um jogo de comadres e compadres decidido numa mesa redonda de baralho, em que se coloca alguém para mandar mais ou mandar menos. Né? E eu enfrentar aquilo, sabendo de todos os riscos que eu corria e acabei assumindo, né? Era uma decisão já de contestação com esse modelo de política que eu não me sentia mais representado. E estou muito feliz com essa decisão. Está me dando, como eu disse, o caminho de não só estar com um grupo de amigos muito próximos, leais, e de iniciar um processo de reconstrução. É isso que a gente está fazendo dentro do PDT, sabe? Até o Flávio Torres não gosta dessa palavra reconstrução, porque parece que o partido não existia. Não é a reconstrução do partido, é a reconstrução de um movimento político. Hoje, a gente tem vários candidatos desse grupo que são do PSDB, com o nosso apoio. Hoje, o candidato a prefeito de Iguatu, com grande chance de ser o prefeito de Iguatu, é um candidato do PSDB. O candidato com grande chance de ser prefeito de Crateús é um candidato do PSDB com apoio do PDT. Né? O candidato a prefeito de Itapipoca é também do PSDB com o nosso apoio. Meio do Ciro estivemos lá. Então, em Barbalha tivemos recentemente com o candidato do PSDB. Não é só candidatos do PDT. Temos candidaturas do Avante, do PSDB, do PDT, muitas do PDT. É um movimento que entende que a gente não quer dar um cavalo de pau e ser seduzido por esse tipo de fantasia que uma suposta nova política está criando, de uma falsa mensagem de antissistema, superficial, lacradora. Não queremos ir por esse caminho, mas também não queremos aceitar a rédea, né, e a imposição, a submissão desse poder que coopta pela extorsão e pela chantagem e que está fazendo com que muita gente de bem tenha que aderir por medo de ser perseguido. É isso que está acontecendo aqui no estado do Ceará. Então vamos estar onde está e olha a qualidade das pessoas com quem eu tenho convivido. Eu estou convivendo com o ex-governador a quem o Ceará deve a ruptura do modelo de Estado e da credibilidade do Ceará de ontem e de hoje, que está sendo agora completamente consumida, essa gordura e esse lastro, pela incompetência, pelo desleixo, patrimonialismo e falta mesmo de moral do PT no governo, que foi o governador Tasso Gereissati, um homem sério, um estadista, né, que esse sim, disruptivo, a palavra da moda, né, inovador, que foi capaz de enfrentar todo o poder tradicional, podendo ter concedido a ele. Seguido do líder político maior do nosso partido, meu querido amigo, uma referência que é o Ciro, um cara que nunca perdeu a coragem, a autonomia, a capacidade de estudar, de entender, de discutir os problemas com liberdade, e que a quem a geração do Ceará Nova deve a abertura de todos nós, de 2006 para cá que surgimos graças à liderança do Ciro, né? E fora muita gente boa, nova, que está aí, está o André Figueiredo e uma pancada de deputados estaduais, candidatos a prefeito, vereadores de Fortaleza, o prefeito Sarto. Tem muita gente aí, mais madura, mais jovem, que está acreditando nesse espaço de poder. Né? O que vai acontecer dele, né? Qual vai ser o tamanho dele, quais são as candidaturas que vão surgir dele, isso é uma outra conversa. Né? Mas a esse momento eu estou muito feliz de estar sendo parte dessa reconstrução de um posicionamento político independente, crítico, corajoso, que não seja seduzido por esse discurso, né, muito aderente hoje, né, do radicalismo de rede social, completamente descomprometido com a agenda do povo, e nem muito menos, né, ceder à ameaça, à chantagem, ao medo, que tem sido a estratégia do PT aqui no Ceará. Então isso dá conforto, dá tranquilidade, dá vontade de lutar, e a gente tem rodado também o interior do Ceará.
Tivemos agora no Cariri, fizemos Crato, Juazeiro e Barbalha, 3 grandes eventos lá no Cariri, 3 candidaturas muito fortes para enfrentar lá a força do PT nas 3, né, uma força soberba, arrogante, que anda indicando candidato poste, ou candidato que nem eleitor da cidade é, achando que os padrinhos abençoando, que vão tudo embora depois, vão resolver a vida do povo. Só que essa eleição é uma eleição diferente. Quem está percebendo é que os padrinhos, na linguagem, né, mais da cultura tradicional da política, que é quem dá o dedaço e pede o voto, eles são até ouvidos em alguns casos. Tem algumas pessoas em algumas cidades e tal, mais do que as outras, que são ouvidos. Mas no final, essas pessoas todas vão embora. E o que fica é um debate sobre quem é mais capaz de fazer mais pelo povo. Aliás, falar em padrinho, o senhor não pode falar muito de padrinho, não, porque o senhor é considerado o padrinho do prefeito Sá. Mas não sou de jeito nenhum. Nem que eu sou mais novo que ele, um bocado. Padrinho é mais velho que a gente. Aliás, você falou dessa questão da idade, eu lembrei-me de uma narrativa uma narração feita pelo o advogado Saulo Ramos, né? Quando defendia junto ao presidente José Sarney a indicação de um ministro amigo dele, auxiliar dele lá no governo do Sarney, para o Supremo Tribunal Federal, e ele tinha a idade limite, né, 35 anos. E na última hora, na hora final, aliás, o Saulo insistindo para que o Sarney nomeasse o ministro, e o Sarney cheio de compromissos, né? Saulo, não te preocupa não, ele é muito novo, tem apenas 35 anos, tem muito tempo. Ele disse, não, Sarney, isso aí é um defeito que o tempo corrige. Mas no caso do Sato, o seu bem é apoiador, não tenho nenhuma, porque esse povo, Edson, quando é padrinho, é porque quer tutelar. É bom que se diga que o padrinho não é porque ele tem influência sobre o voto, é porque depois o cara fica tutelado, mandado. Olha o que está acontecendo no governo do Estado. O governo é todo loteado. Todos os padrinhos, ou os padrinhos ou os escolhidos dos padrinhos, tem um pedaço. O ex-governador tem um pedaço do governo grande. O Guimarães, que é o presidente do PT, em nome do PT Nacional, tem outro pedaço do governo grande. Os aliados, Eunício Oliveira tem um pedaço pequeno. O Zezinho Albuquerque, né, que presidiu a Assembleia, tem outro pedaço pequeno. Aí tem uns pedacinhos tudo dividido. Né? É um governo todo loteado, descentralizado. E dentro do PT tem 3 grupos lá para lotear. O governador mesmo, tem a impressão que ele não escolheu praticamente ninguém dele. Escolheram por ele todo mundo. Por quê? Porque é isso. Foi eleito por padrinho, sem valor próprio, e é tutelado. Aliás, o ex-governador Ciro Gomes disse aqui na TV da Transparência que o governo é loteado apenas entre 2 pessoas. 99% do Camilo e 1% do irmão dele, o ex-governador Cid. Uhum. O senhor está dando um loteamento maior. Mas tem um pedaço dando uma abrangência também, maior, né? Tem um pedacinho pequeno, né? O grosso mesmo é do PT, né? É o PT que dividido lá. A própria Luiziane, que foi traída agora pelo governador, né? Para tu ver com essa narrativa muda, viu, Edson? Mas assim, eu tenho muita fé no povo, porque o povo é inteligente. O povo cai na primeira mentira, por boa vontade, mas olha para trás, o conjunto de mentiras vão se acumulando e fica aonde é que está a verdade. A verdade não é aqui o assessor de comunicação poderoso do poder, né, relata como off para suas fontes, né, ou para os outros políticos. A verdade é o tempo que decanta. Não tem essa história que a história é contada pelos vitoriosos, né? Isso antigamente, você tinha que escrever um livro. Agora não, a história com rede social, com tudo, é contada pela sequência dos fatos, aonde estava a verdade. Tentaram matar a minha pré-candidatura com o argumento de misoginia, que o PDT não estava aceitando a candidatura de uma mulher, que era a Isolda Sela, né? Tendo o partido criado uma dinâmica muito mais democrática, de fato democrática, em que teve disputa voto a voto, e foi disputada a disputa dentro do Diretório Nacional Estadual para eu sair candidato. Legítima, nós não tínhamos como fazer e nem fomos atrás de um voto, né? E nem faríamos isso por cooptação. O próprio ex-governador e o PT, que não tinham nada a ver com o PDT, ligaram para alguns eleitores do Diretório, porque
que tinham cargos no governo, que tinham interesse no governo, para pressionar o voto petista, ligando para dentro do diretório do PDT para pressionar o voto. E mesmo assim, nós ganhamos, mas tivemos que carregar alguns meses a desculpa e argumento da misoginia. Vem depois de 2 aninhos, o povo deixou nem decantar, e eu tendo que me explicar, né? 2 anos depois vem o próprio PT, pega uma ex-prefeita que tinha 3 vezes a indicação de voto do candidato Porsche Leitão do governo atualmente, do PT, 3 vezes mais votos, tinha a maioria do diretório se deixasse livre, foram para cima, não deixaram nem ter disputa, tiraram na marra, na força bruta, com acordo político, de bastidor, de conchavo, escondido. Gente que era de um jeito e virou, por cooptação, deixaram nem ter disputa interna dentro do PT. Tratoraram. E não foi uma mulher sem expressão política. Era a líder popular do PT com mais voto aqui em Fortaleza. De toda a liderança do PT, a liderança com mais voto no PT era a Luiziane. E tiraram. Agora, no PT pode. Né? No PT pode. Então, é só para poder a gente, com o tempo, estabelecer nada como um dia atrás do outro, porque todas as narrativas falsas que foram criadas para fazer esse estupro que aconteceu em 2022 e que está tendo como consequência um governador fraco, pau mandado, que não governa bem, né, que vive de surfar no restinho das marolas e ondas que tem. Hoje mesmo eu estava estudando, hoje pela manhã, 2 dados novos. O Ceará já foi, Edson, teve a melhor conta pública do Brasil. Isso graças a esse ciclo do Tarcísio e do Ciro. Melhor conta pública do Brasil. Tem um índice de solidez fiscal, que é para avaliar a qualidade da conta pública do Brasil, o Ceará já está em 16º. Foram 8 empréstimos, e é porque os empréstimos estão segurando o pior, estão empurrando para frente, na verdade, o pior. Foram 8 empréstimos para empurrar a dívida para frente. Só para isso. Não foi para resolver a dívida. Porque eles dão a impressão que com esse empréstimo resolveu. Não resolveu, não. Ele pegou uma dívida que estava sem liquidez, que estava lá em cima o pagamento e deixou para o próximo governo pagar. E acumulou tudo. Coitado do próximo governo do Ceará. Esse vai ficar pertinho de quebrar. Mas vai deixar para frente, se ficar essa mesma turma, o caminho para quebrar de vez. Se você pega competitividade econômica, Edson, que é tudo, porque uma tem dependência da outra, se tiver economia, dá para salvar a conta pública. Porque se o Estado começa a crescer economicamente, tem mais receita, essas receitas podem ajudar a gente a sanar a dívida, né, a organizar o Estado. Não só o Estado está quebrado, aumentando o custeio com secretaria nova e cargo comissionado e terceirizado, porque só pensa em voto e política. E do outro lado, a economia do Estado do Ceará é a 18ª em competitividade. A gente está perdendo na indústria, está perdendo no turismo, e o indicador também dessa semana, o nosso agro teve uma perda de 7,5%. E essa perda da agropecuária não é em virtude dos empreendedores, não, porque é uma turma corajosa que está aqui. É uma turma ousada, fazer água no Estado com falta de estabilidade hídrica, faltando apoio do Estado, é porque a gente está precisando de quê? Precisando de projeto de água, estabilidade hídrica, tem um bocado de projeto de sifão, de bombeamento e tal, de adutora, tudo prometido. Cadê o Cinturão das Águas? Cadê o Malha d'Água? Cadê as obras de complementação da transposição do São Francisco? Cadê as estradas novas prometidas para poder escoar a produção? Cadê os incentivos a algumas atividades do agro? Tudo papo. E o agro agora teve uma perda de 7,5% por falta de apoio do Estado. Então a gente está no estado em que as contas públicas se derretem, em que a economia só anda para trás, então nem o instrumento para salvar a conta pública nós temos. Um governo perdido, desnorteado, preocupado com uma coisa, um umbigo do poder. Olha assim, eu fiquei apavorado, Edson. Eu nunca tinha feito oposição na vida, então eu comecei a ter aqueles jogadores, o Hendrick, que chega no Real Madrid, vai entrar em campo, aí sai correndo, né? Eu estava assim no começo do ano, porque é uma tarefa nova para mim mesmo, com humildade, então fui atrás de estudar, de acalmar, de construir argumento, mas no começo, né, eu ficava muito ansioso,
que viu o governador com 2 meses de governo, com o estado que a gente sabia que estava quebrado, contratando mais gente, reduzindo o incentivo, que é o que garante a indústria do interior. Não tem assim uma conta da bomba que vai explodir. Além de despreparo, falta de aconselhamento correto da turma. E, para completar, empregando e fazendo acordo com os partidos no 2º mês de governo. Já para organizar as eleições do outro ano. Isso é a fórmula da quebradeira. Primeiro ano de governo, o que você faz? Calma, planejar, ver onde é que estão as ineficiências, onde é que tem gordura, onde é que pode cortar, preservar o essencial, preparar projeto, treinar a equipe, alinhar. Isso é uma tarefa da área privada e da área pública. O governador chegou no 2º, 3º mês, o PT já estava anunciando candidatura a prefeito de Fortaleza. Estavam mesmo preocupados em governar o Ceará ou em cuidar de Fortaleza, ou estavam preocupados em aumentar o consórcio do poder unipartidário, né, que impõe aos aliados, que eu me impressiono com alguns, que são os aliados que só servem, nunca são servidos. Só pode ser por medo, porque é uma turma que vai para dentro do governo, depois que entra o PT, vai contra tudinho. Olha, está cheio de exemplo aí. Né? Vão lá, dão um voto para o governo, se alinham ao governo, o PSB mesmo. Vão para lá, com a promessa de ser ajudado pelo governo, nenhum recebe apoio do governo. Um tratamento bilateral, assim, completamente, lateral não, completamente, um é o PT de um jeito, quando é um aliado que veio é de outro jeito, e o pior, com o PT lançando candidato a prefeito em cada uma dessas cidades contra os aliados, sabe? Então, assim, não há projeto de desenvolvimento para o Ceará. O que está por trás nem uma visão de como é que a gente pode chacoalhar a economia do Ceará, como é que a gente pode, né, modificar algum indicador social que seja escolhido como uma grande prioridade para esse 4.8. Essa discussão se acabou no Ceará, você não ouve mais. A discussão agora é do exercício do poder do PT, amedrontando o político, caçando o mandato de gente que é contra, né, perseguindo a opinião de quem tem alguma opinião contrária, sabe, constrangendo o judiciário. Sabe, assim, é um tipo de poder, é um tipo de autoritarismo que só pode ser produzido pela mediocridade. É por isso que o senhor diz que falta de moral do PT no governo? Total. Foi o senhor que disse isso agora há pouco. Pois é, falta muita moral do PT no governo, tá certo? Vamos lá. Os escândalos de corrupção. Né? O Ciro, os deputados da gente, eu, em alguma escala, todos nós fizemos denúncias, demos nomes, explicamos o que estava acontecendo. Né? O Estado ficou simplesmente calado. Né? Por uma circunstância ou outra, demitiram. Demitiram algumas pessoas, como o Quintino, lá da SOP. Havia alguém no estado do Ceará, alguém de boa fé, que não soubesse todas as histórias do Quintino. Não é possível que o governador não soubesse. Né? O Quintino estava fazendo o que ali? Se todo mundo sabia de todas as histórias que circundavam. Né? Isso é um exemplo, porque assim, o tipo de concessão que o governo está fazendo, né, e o tipo de estratégia de arma que ele está utilizando, que é da ameaça, da perseguição, é de um autoritarismo, estava dizendo, medíocre. Governo, quando não consegue entregar, quando não consegue se comunicar com o povo e ser realizador, quando ele não consegue por incompetência ou falta de espírito público, o que é que cabe a ele para ficar no poder? Tentar calar a crítica. É tentar abafar qualquer tipo de manifestação nova de opinião. É isso que está sendo feito no Ceará, claramente. Né? Um governo completamente medíocre, que a única coisa, o único instrumento para permanecer no poder é utilizar esse poder contra todo mundo, ou para os mais fracos, ou mais assustados aderirem, né? Ou para com os mais corajosos ferirem. Doutor Roberto, com essa sua afirmação, eu fico pensando, a quase totalidade dos cearenses é fraco, tem medo do governo, não quer ver as coisas. Porque eu não acredito que, por exemplo, a Federação da Agricultura não saiba que a agropecuária cearense no ano passado
teve esse déficit de produção. Se não soubesse, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na terça-feira, 27 de agosto, quando fez uma sessão especial para analisar as contas do governo do Estado referente ao ano passado, 2023, disse lá, falou, não chegou aos 7%, mas 6,7%, segundo os cálculos anunciados lá pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O Estado, nessa mesma sessão, os conselheiros, não foi um conselheiro, foi a unanimidade dos conselheiros, constataram que o Estado do Ceará reduziu todos os seus investimentos, desde a infraestrutura até a educação. O Estado reduziu nos anos de 2022 e 2023 o seu investimento em educação em aproximadamente 400 milhões de reais. A primeira redução foi ainda no final do governo Camilo Isolda e no primeiro ano do governador Elmano. E no dia 27 de agosto até aqui, eu não vi uma manifestação da sociedade, não vi um sindicato dos professores, ninguém que diga que defende a escola pública, defende a educação no Estado, vi em defesa, ouvi em oposição ao governo contra essa redução dos investimentos de educação. O governo parece que, ultimamente, o governo que já investiu bastante em educação, que fez com que o Estado se destacasse na educação pública nacional, agora está regredindo. E ninguém no Ceará critica isso, reclama disso. Então, está faltando coragem dos cearenses. Não é para brigar com o governo, é para dizer para ele, governador, nós estamos olhando isso e não aceitamos. Eu tenho uma percepção, sabe, Edson? O povo, né, tá numa agenda de vida e nós que acompanhamos a política estamos noutra. Né? O nível de informação, o tempo da informação, o tempo da reação, nós que estamos conectados ao problema, ela antecede a essa reação popular, mas ela chega lá. E o que é que o povo, com certa sabedoria, faz? Vamos dar tempo, o cara está aí há 1 ano e meio, né? Por mais que já estejam chateados, e a gente está fazendo pesquisa agora e está percebendo isso, por mais que tenha muita chateação, primeiro, não há nem identidade do governador. Muita gente não sabe quem é o governador. Muita gente avalia o governo hoje como sendo o ex-governador, não sabe que é o atual. Então há um desconhecimento sobre quem é o governador do Ceará, é a primeira coisa. Né? E a segunda é uma completa incompreensão ou crítica do que o governo do Estado tem feito para a violência, para a saúde, para o emprego e tal, um desconhecimento ou a crítica. Então é um governo muito fraco mesmo, de verdade. Só que o povo e as instituições representadas, eu creio, que essas opiniões já estão internalizadas. Mas tem um certo tempo para poder essas instituições e algumas pessoas que têm uma opinião mais influente ficarem mais frontalmente e assertivamente críticos, né, ao governo. Eu estou com uma aposta. O marco temporal é essa eleição. Muita gente na política, eu sei, está aguentando calado. Aguentando calado. Muitas vezes não é nem por si, não. É pela cidade que defende, sabe? É pelo projeto local que defende, mas que estão assistindo tudo, sabendo de tudo que está acontecendo. E virada essa eleição, pode tomar nota. Estou nem falando do resultado dela. Eu estou falando do que vai acontecer no estado do Ceará. Um conjunto de pessoas, de voz influente, de instituições influentes, que representam setores do pensamento do estado do Ceará, vão começar a falar com a voz mais grossa contra o governo. Porque estão chateadas, estão frustradas, estão dando o prazo que foi dado, estão respeitando os prazos das promessas não cumpridas que foram dados. Mas você vai ver como tudo isso que eu estou falando aqui vai ter daqui a pouco uma repercussão institucional muito grave, muito dura. Você falou da educação. Olha, eu fico olhando, o estado do Ceará o tempo todo fazendo propaganda, pode notar, do ensino fundamental. Que o nosso ensino fundamental do Ceará, graças a Deus,
Fortaleza mesmo é a melhor capital de alfabetização do Brasil, né? E isso melhorou muito a média do estado, porque a gente era penúltima do Ceará. Então, mas o que aconteceu foi que os municípios aderiram a esse esforço. Mas vamos botar uma lupa no ensino médio. Essa é a responsabilidade do governo do estado. Não está conseguindo bater as metas do IDEB. Há uma crise de resultado, de processo de aprendizagem. Ninguém fala disso. A cortina de fumaça é botar na conta do governo do estado a vitória do ensino fundamental, que é dos municípios. Mas aí, doutor Roberto, se a sociedade, se as instituições estão dando tempo, pode ficar tarde, ou pode perder o time amanhã, porque deixou e o Estado volta à condição de antigamente na educação. Perde o protagonismo que ainda tem hoje. Não, eu concordo plenamente com você e gostaria muito que muitas dessas instituições já tivessem reagindo agora. Mas o que eu estou constatando, conversando com algumas dessas, na conversa pessoal, essa percepção já existe. Muitas estão com a sinalização de uma promessa que já não foi cumprida no primeiro ano, que não será cumprida no segundo, mas é como se precisamos ter a prova, constatar que as promessas de mudança de rumo, sabe, de apoio a alguns setores e segmentos, não vai acontecer mesmo para a gente poder ser mais assim, duro na crítica. Olha como tu está falando de moral, Edson. Olha, eu soube de uma ontem que é de assustar. Eu acho que aqui, um dia, com você, a recordo foi aqui, que o presidente da Prece, o prefeito de Chorozinho, teve uma época, foi citado numa ligação telefônica de traficantes do PCC, como alguém que estava, o seu escritório de advocacia atendia a um desses réus do PCC isso foi matéria dos jornais da imprensa, inclusive citado o nome dele, isso no começo do ano passado. Esse cara tinha sido coordenador do interior da campanha do Elmano. E o cara estava no meio de um furacão, de uma investigação judicial em que ele é citado como advogado de um réu traficante do PCC. Pois bem, eu tive informação ontem que quem está dentro do comitê do Evandro não é eleitor de Fortaleza, é prefeito de Chorozinho, é um advogado citado numa investigação de crime do PCC, pois eu tive informações objetivas de que quem está no núcleo duro da campanha do Elmano é esse cidadão. Do Elmano não? Do Evandro, perdão. Pronto, precisa dizer mais alguma coisa? Sabe? O mesmo cara que deixou de assinar a CPI, agora que escondeu o vídeo, que é uma coisa ridícula. Eu presidi a Assembleia. Aquele poder não tem dono. Né? Quantos presidentes passaram por ele e o poder está lá, íntegro? Eu fui candidato a prefeito, eu quero saber quais são os servidores da casa que podem levantar o dedo, que eu fui atrás de cooptar, constranger algum serviço da Assembleia a votar em mim. Está acontecendo isso hoje dentro da Assembleia. Sabe, uma chantagem, uma procura. Pô, que tipo de política é essa? Uma casa plural, que tem ali do PSOL ao PL. Chantagem sobre os servidores da casa para trabalharem para o presidente, candidato a prefeito. Então, assim, outra coisa, o cara desaparecer com um documento da Assembleia. Desapareceu com um documento da Assembleia porque era contra ele. Um vídeo em que ele subia na tribuna, no meio de um debate da CPI, e dizia que não ia assinar a CPI porque tinha filho, tinha neto e tinha medo de assinar a CPI. Tudo certo. Tudo certo, não, tudo errado, né? Tudo errado. Ele tem que explicar essa manifestação dele. E o povo tem direito de ver esse vídeo. Ele disse que desapareceu, teve um problema, o vídeo desapareceu, não existe mais vídeo não. A Assembleia tem todos os acervos históricos. Começou com taquigrafia que permanece hoje. Todas essas imagens não são dele, são de um poder. Sabe, é um tipo de abuso sem medo da consequência. A democracia é um regime de pesos e contrapesos, de fiscalizações. Né? Temos poderes, tem Ministério Público, Justiça, né? Tribunais de Contas. Né? Não é possível que esse cara não tenha, primeiro, a visão histórica do papel que ele está
que ele está assumindo. Ele é presidente de um poder que teve uma porrada de gente atrás, respeitável, seríssima, importante ao Ceará, e vão ter outras na frente. Ele não é o dono daquilo, que é um poder legislativo. Doutor Roberto, nós estamos aí há poucos dias do final da campanha, que é o dia da votação, 6 de outubro, né? Primeiro domingo do mês de outubro. E em Fortaleza, com certeza, teremos um segundo turno da disputa, mas o segundo turno é outra etapa, né? E até aqui, os candidatos, hoje, por conta da legislação, são obrigados, quando pedem o registro da candidatura, é apresentar um projeto de administração, um projeto de governo, né? Se ele for eleito, ele cumprir aquelas propostas que está entregando para o registro da Justiça Eleitoral. E nós estamos já nessa etapa da campanha, na reta final, e se discutiu muito pouco ou quase nada em relação a propostas dos candidatos a prefeito da capital. Nós aqui na TV da Transparência tivemos a ideia de fazer uma discussão sobre isso, embora rápida, mas fazer alguma discussão sobre isso. E convidamos 3 professores de universidades cearenses para examinarem as propostas de cada um dos candidatos e discutirem essas propostas, falando da viabilidade ou não, né, dessas propostas, e eles vão ter 1 hora daqui na programação da TV para examinar cada uma dessas propostas. E os candidatos, no dia seguinte, quer dizer, o candidato, nós vamos começar na segunda-feira, e o primeiro candidato é o deputado federal André Fernandes, pela ordem alfabética. Os 3 professores vão discutir as propostas dele, e na terça-feira ele é convidado a vir aqui ao estúdio, tendo 1 hora de programa. Na primeira meia hora ele vai falar sobre o que os professores falaram das propostas dele, acrescentar alguma coisa, esclarecer alguma outra, e na outra meia hora nós vamos entrevistá-lo. Então eu pergunto ao senhor, a Prefeitura de Fortaleza tem capacidade de fazer mais do que o senhor fez e do que o Sarto disse que fez? Sim, a Prefeitura tem hoje uma situação fiscal, diferentemente do Estado, né, organizada, tem inclusive financiamentos sendo agora operacionalizados, não para pagar dívida, financiamento para ampliar investimento em educação, ampliar investimento em saúde, levar saneamento, piso de tijolinho, tirar o povo do pé da lama nas comunidades da periferia da cidade de Fortaleza. Então, não só a Prefeitura tem fôlego e condição de manter essas políticas, como se preparou. Já o Estado preparou a cidade para o futuro, com novos financiamentos que vão garantir não só que essas coisas que foram abertas sejam mantidas, mas que uma prefeitura possa continuar a ampliar políticas sociais e políticas de infraestrutura na cidade de Fortaleza. Sim, e aproveitando sua consideração aqui, Edson, estava faltando isso, sabe? Está faltando isso. E o debate até agora, né, não conseguiu diferenciar efetivamente quais são as propostas, né, ou os modelos de gestão dos candidatos que estão aí, né? Outro dia eu vi o Evandro Leitão, o candidato Leitão do PT, prometendo o passe livre, que foi feito pelo Sarto, e o governo não fez. O governo dele, do PT, não fez o passe livre. Ele está prometendo agora, no final de semana que o Sarto fez, prometendo a patrulha da Guarda Municipal nos bairros com a proposta do Sarto, né? Que por que ele não fez com o governo do Estado, com a Polícia Militar? Ele presidia a Assembleia. Por que ele não conseguiu fazer com a própria Polícia Militar e Civil isso aí? Então é importante que esses assuntos sejam desnudados. Está o André Fernandes falando em acabar a ciclovia. Fortaleza, eu estava agora sexta-feira no evento internacional. Uma moto, na moto. Tudo bem, eu acho que uma política para moto, o Sarto está propondo também, é outra coisa. Mas o maior esforço da nossa cidade foi qualificar mais espaço viário para pedestre, para ciclovia e para transporte público. Essa é a pauta do mundo, não é de Fortaleza, do mundo. O mundo inteiro está fazendo isso. Fomos a cidade que mais avançou, o cara está lá propor acabar com tudo isso. Está propondo acabar com a agência de fiscalização, que parece
simpático ao ouvido, né, do mais irritado com o Estado, é quem garante hoje a fiscalização à poluição sonora no Estado. É quem garante que você não vai comer uma comida estragada e morrer ou ter uma diarreia no restaurante. Assim, o cara precisa saber o que está falando, sabe? Então, assim, é importante que isso seja desnudado, as pessoas possam ouvir, né, e saber de onde é que vem o dinheiro, como é que vai fazer, explicar para a população o que é que está por detrás dessa intenção. Então, eu fico muito feliz, Edson, com essa iniciativa da TV Transparência, porque esse é um tipo de debate mais aprofundado, ainda mais com 3 professores de políticas públicas, para poder colocar em pauta as contradições, né, ou as condições, ou a viabilidade, né, de cada uma das propostas que os candidatos vão apresentar. Doutor Roberto, se fosse o senhor candidato a prefeito de Fortaleza hoje, esquecendo as propostas do prefeito Sarto, dos outros prefeitos, o que o senhor proporia para a população de Fortaleza ter a vontade de votar no senhor? Eu estou dentro da campanha do Sarto, né? Sim, Tô dentro. Tudo então, bem, está tudo o que eu vou falar é o que já está sendo dito pelo Sarto. A gente está conversando muito, todos nós estamos discutindo os assuntos juntos. Tem um grupo de plano de governo que eu estou me reunindo semanalmente, tem o grupo da coordenação política que está ouvindo na ponta as necessidades da população. Mas então, há de ter sido conversado alguma coisa que não está público, não está no projeto, por qualquer uma outra razão. O que Fortaleza precisa mais urgentemente na próxima administração? O que o Sarto está propondo, que é o que eu creio também, que é o carro-chefe dele, é uma grande prioridade nesses 4 anos na área da saúde. Ele preparou as bases disso. Ele construiu os 24 postos novos, aumentou 3 hospitais. Ele tem dito com o número que há hoje 2 gargalos. São as portas de urgência e emergência. A gente tem 6 UPAs municipais, todas criadas por nós, não tinha nenhuma UPA aqui antes, né, que estão todas hoje muito lotadas porque funcionam. Algumas até estranguladas, né? Porque funcionam, né? E a ideia nossa do Sarto é a gente ampliar mais 6 UPAs. Tem uma rede de 12 UPAs municipais, incluindo localizar essas UPAs nesses vazios assistenciais, aonde a cobertura está sobrecarregada de uma UPA, porque ela pega 2 territórios grandes, localizar essa UPA estrategicamente para desafogar a outra, porque tem uma demanda já estabelecida. Isso é uma prioridade objetiva, baseada nos dados que a gente tem. Uma segunda coisa importante na saúde são as filas de exames e consultas. São Paulo, a gente tomou conhecimento, tem uma experiência bem interessante. Ela pegou essa rede privada e conveniada desocupada, tá certo? Além de aumentar a eficiência da própria rede pública, final de semana, noite, mas isso não é suficiente, é fazer um convênio com a rede nos horários que estão vagos da rede privada. Fazer um grande edital de chamamento e fazer isso para exame, consulta e cirurgia letiva. E fazer isso como uma política pública, não é só por um ano. Uma emergência. Não é só por um ano, né? O governo do Estado prometeu, não fez, hoje a fila é maior do que era no primeiro ano do governo do Estado. É fazer isso como uma política pública. Uma terceira coisa, eu não conhecia, eu fiquei muito bem impressionado, é um sistema de inteligência e saúde que não é tão assim popular ou então compreensível falar disso, mas para um cara que, como eu, da área de saúde pública, eu fiquei impressionado. Está montado esse sistema já lá. Isso vai fazer um tipo de ação dirigida individual ao cidadão. É uma telemedicina, mas não é uma telemedicina high-tech. É uma telemedicina assistencial, assim, um negócio de primeira que não tem no Brasil. Ela vai mapear por algoritmos, Edson. Já está funcionando isso. Então ela pega todas as suas informações e o senhor Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, que é morador do bairro do Cocó, que é usuário do SUS, ele sabe exatamente os dias da minha vacina, calcula o meu fator de risco para infarto, baseado na minha pressão, no meu histórico de pressão, nos meus exames de colesterol, na minha idade. E a partir daí, as campanhas de prevenção, monitoramento e acompanhamento são feitas individualmente. É uma comunicação da prefeitura com o próprio cidadão. O município, o estado tem estrutura para isso, doutor Tem, Roberto? porque hoje é tecnologia. Os recursos são parcos, né? É o contrário, porque hoje é feito para todo mundo. Essa é a mágica do sistema.
Hoje, quando você faz hoje uma coisa de campanha de hipertensão e diabetes, você faz hoje em massa. Você pega até os hipertensos e diabéticos. A ideia disso é você manter, obviamente, um espaço de diagnóstico permanente, mas quem é diabético e hipertenso receber um tipo de atenção dirigida e acompanhada no sistema, individualmente. E se você não vai lá, você vai receber uma mensagem, um zap. Está acontecendo já isso. Recebe o zap, senhor Edson, o senhor precisava vir aqui, está com 3 meses para renovar os exames e verificar a sua pressão e glicemia. Então, esse tipo de acompanhamento dirigido, ele dá mais eficiência, inclusive, ao recurso. Uma gestante, por exemplo, que pulou uma consulta pré-natal e não fez o ultrassom dela pré-natal, por alguma razão. Né? O parto dela vai ser muito mais complicado se ela não tiver feito o pré-natal completo ou desconhecer algo que o ultrassom vai diagnosticar. Então ela falhou aquele ultrassom, o próprio sistema vai dar uma luzinha e vai informar. Isso já está implantado, certo? Eu conheci uma coisa impressionante. E a ideia disso é colocar isso em toda a rede, né? Isso ser a base da prevenção dirigida ao cidadão. É a prefeitura se comunicar e fazer uma prevenção dirigida ao risco individual e específico do cidadão, utilizando esses instrumentos de inteligência artificial. Isso aqui são exemplos, mas a grande prioridade, essa a grande prioridade da gente, é a saúde. A economia está crescendo, a gente tem uma cidade com planejamento, temos uma cidade com projetos de infraestrutura sendo implantados, a nossa educação está melhorando. Eu diria que a grande tarefa e prioridade para esses 4 anos é a saúde. Doutor Roberto, muito obrigado por essa entrevista e sucesso nos seus projetos. Obrigado, Edson. Obrigado. Muito obrigado, prazer. Obrigado.